Podcast. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Na Escuta da Saúde. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema muito importante, a prevenção e o controle do HIV e da AIDS na atenção básica. E quem falou com a gente foi um assistente social que trabalha na UBS Tuangari e que compartilhou detalhes sobre como funciona esse programa, como ele impacta a comunidade e os desafios enfrentados no dia a dia. Então, se acomode aí e vem com a gente. Bom dia, Yara Vitória Gabriela Fernandes, estudante de nutrição da FTC. Eu me chamo Célia, eu sou assistente social, de assistente social de formação. O programa, ele segue todas as normatizações do Ministério da Saúde, onde o grande chavão é a questão da promoção, né, de ações, que assim a gente faz toda uma prevenção para que o mínimo de tratamento seja necessário. Quando a gente faz toda uma promoção de informações, né, nessas ações para que as pessoas possam estar se prevenindo, a gente vai precisar estar tomando menos medicamentos, né, fazendo menos procedimentos, enfim. E aí o programa de AIDS no Brasil, desde o início do Advento AIDS, que ele é uma referência. É bem verdade que no início, inclusive o programa ele era conhecido como o programa rico, porque de verdade, tinha muito mais incentivos, né? Enfim, e aqui em Juazeiro a gente é conhecido como o Centro de Referência em Informações Sexualmente Transmissíveis, HIV, AIDS e Hepatites Virais. A gente atende a população de Juazeiro e cidades circunvizinhas. Então, as pessoas que adentram aqui ao serviço não são somente pessoas que têm um desses diagnósticos. As pessoas vêm exatamente para conhecer, para prevenir, para serem multiplicadores, como é o caso de vocês mesmos, né? Então, o serviço em si, as pessoas chegando, elas desejando, elas podem fazer a testagem para HIV, AIDS, hepatites virais, sífilis e qualquer outra coisa que elas estejam sentindo em relação às outras infecções sexualmente transmissíveis, que necessariamente você precisa estar fazendo o exame. Ela tem essa assistência onde, após essa testagem, elas vão estar passando pela enfermeira, a enfermeira vai dar toda a orientação e em seguida, se for o caso, ela vai estar passando pelo médico. A gente tem uma equipe multidisciplinar, onde após isso, passando pelo médico que é necessário, a gente tem uma farmácia aqui que é específica para esses agravos. E se estendendo, a gente tem outros profissionais, como é o caso do profissional de odontologia, a gente também tem o serviço de psicologia, tem o serviço social, que eu respondo por ele, que aí é uma coisa específica para os pacientes que estão cadastrados já no SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, onde estão os pacientes de HIV e os pacientes HIV AIDS e os pacientes de hepatite. Nós temos os profissionais do infectologista, que trabalha diretamente com os pacientes de HIV AIDS. Temos duas gastro, que é a questão das hepatites, e aí tem uma subdivisão em relação à questão de pacientes que já estão em acompanhamento há um tempinho, pacientes cirróticos ou pacientes que estão iniciando o tratamento, nós temos essas duas profissionais. Temos também uma ginecologista e temos um clínico geral que ele verifica com
as IST de uma forma geral, para os seus devidos encaminhamentos. Dentre isso, pela própria política de saúde do Ministério da Saúde, que antigamente se fazia somente a prevenção com o preservativo. Agora a gente tem a prevenção que a gente chama de prevenção combinada, que é, além da gente oferecer o insumo do preservativo, a gente oferece também a PEP, né? E também a PrEP. A gente oferece esses dois serviços também. A gente funciona de segunda a sexta-feira, né, no horário de 8 até as 17. Temos técnicos de enfermagem, né, que dão também todo esse suporte para as pessoas que aqui chegam, certo? E como vocês estudantes, a gente recebe outros estudantes de medicina, de enfermagem, de psicologia, que estão fazendo residência ou que estão fazendo algum estágio, e eles costumam participar da rotina e de eventos extramuro, que datas significativas, como o Dia das Hepatites, da sífilis, da AIDS, o Dia da Mulher e vários outros eventos, né, que a gente é convidado para a gente estar participando sempre nessa veia de estar fazendo um trabalho preventivo, estar fazendo um trabalho de assistência e estar fazendo também a questão do tratamento, né? Como ainda nessa questão das atividades, hoje mesmo, né, a gente vai ter um evento em relação à questão da TB, né, de tuberculose, onde tem como é preconizado que quando o paciente ele tem TB, né, esse paciente automaticamente ele deve estar fazendo uma testagem de HIV, né? E quando esse paciente ele é admitido no serviço, isso é uma coisa mais específica do enfermeiro, onde vai se fazer uma triagem do histórico de saúde desse paciente, uma bateria de exames, para em seguida eles estarem fazendo uma avaliação com o médico. E antes até de eles passarem com o médico, dentro dessa avaliação, eles fazem um exame que é CD4 e carga viral. E, em linhas gerais, o CD4 é para saber a quantidade do vírus no organismo dessa pessoa e também como estão essas defesas. Então, dentro disso, o médico vai fazer toda uma avaliação, né, do seu saber específico. E, se for o caso, esse paciente já vai estar entrando com a medicação ou não. A gente faz todo um monitoramento das mulheres, né, que querem ter filho. Elas têm direito, alguns direitos dessas mulheres ter filho. E esse acompanhamento é logo desde o início em relação à questão delas terem, delas poderem se organizar, que esse é o ideal, qual é o melhor momento para ela engravidar, que tem a ver com esses resultados para que não ocorra a transmissão vertical. E durante o ano a gente fica fazendo o acompanhamento dessa criança, quando ela nasce, né, fazendo essa testagem para dar alta, né? Graças a Deus a gente tem conseguido resultados bons nesse monitoramento, para que cada vez menos ocorra a transmissão vertical, tá certo? Em relação à questão que é que mais incentiva, graças a Deus a gente é conhecido como a gente ter uma equipe coesa, com ética, com compromisso, com afinidade com o serviço. Isso é importante, de que a gente tenha. A maioria da equipe já tem bastante tempo, e isso é importante até porque, assim, apesar do Adventades já ter bastante tempo, né,
Mas ainda hoje existe muito preconceito. E aí, quando esse paciente chega, uma das coisas que ele fica com receio é de que outras pessoas tenham conhecimento do diagnóstico dele. E quando a gente já tem uma equipe de muito tempo, e não existe muitas mudanças, muitas entradas e muitas saídas, eles vão se sentindo mais seguros. Porque no início ele sempre tem aquela coisa de fazer, de ganhar confiança no outro profissional, que é natural de qualquer relação, de ter a vinculação e por aí vai. Em relação à questão do aprimoramento no programa, é sempre importante sim a questão da gente estar sempre com os insumos, da gente ter material para a gente trabalhar, tanto no serviço interno quanto no serviço externo, as capacitações, treinamentos para toda a equipe, isso é extremamente importante. E uma mensagem que eu poderia colocar é que é importante da gente, enquanto profissional, a gente saber exatamente o que é que a gente quer, né? Quando a gente se identifica com a profissão, quando a gente se identifica no serviço, naturalmente as coisas vão estar fluindo bem mais, né? E isso faz parte acredito que do código de ética de todos os profissionais, a questão do sigilo, do compromisso, né? Naquilo de que você fez mesmo esse compromisso, né, da sua atuação, porque dentro disso a gente pode trazer, enquanto profissional, uma contribuição grande para a sociedade, né? Não somente enquanto ser humano, na verdade a gente fala muito de serviço humanizado, né? Então eu acho que tudo isso ajuda a gente estar fazendo a nossa parte nessa humanização. Porque as pessoas, principalmente quando se descobre um diagnóstico deles, ela vai estar fragilizada, ela vai precisando de muito apoio, de muito suporte, né? E eu acredito que na medida do possível a gente vem conseguindo fazer isso sim, que a gente vai fazendo essa vinculação, né? O serviço tem muita credibilidade, certo? Em relação às políticas públicas, a gente precisa sempre mais de incentivo, né? Existem muitos cortes, não é? Em relação à questão do recebimento, por exemplo, de medicamento, nem tudo que é solicitado chega logo no tempo, enfim. Mas, assim, de forma geral, eu posso lhe dizer que nós somos pessoas que têm sempre, assim, muita esperança, não é? E confia. Estamos, na medida do possível, dando o melhor que a gente pode fazer para que a gente possa estar dando o melhor atendimento possível para os pacientes, né? E assim, a gente encerra mais um episódio do Na Escuta da Saúde. Agradecemos muito à assistente social que nos recebeu com tanto carinho. A prevenção é um dos pilares mais importantes da saúde pública e é graças ao trabalho de profissionais como ela que tanta gente tem acesso à informação, acolhimento e cuidado. Até o próximo episódio.